Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, cadê a Dani? Não vai acontecer a live hoje? Ela, ia. Tô aqui, tô chegando. Tô mandando o link para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp. E tô esperando você vir começar essa manhã comigo. E aí, tudo bom? Bom dia para quem é de bom dia. E coisa boa. Vamos que março chegou. Eita, mês especial. Eu sou apaixonada por esse mês. É o mês do meu aniversário. É o mês da mulher. É o mês do aniversário do meu pai. É o mês do aniversário do meu marido. Olha só, né? E é um mês muito especial na minha vida. E que bom que estamos aqui. E hoje vamos falar de um tema super importante. Então vai chegando, vai chamando o povo. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui e espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindas. Esse é aquele momento em que nós vamos chamar mais mulheres para vir para cá, começar a sua segunda-feira com muito poder. Então, clica no aviãozinho e manda para a mulherada que pode ser beneficiada com esse conteúdo. Vem aproveitar, vem me fazer companhia nessa manhã de segunda-feira, porque a gente merece o extraordinário já na segunda-feira, né? Então vai convidando, quero ver você trazer a mulherada pra cá. Chama todo mundo, diz a Dani vai falar de um tema super importante hoje, ó. Eu já mandei pra mulherada. E você manda aí, já diz feito, já tô contribuindo para espalhar o poder na manhã de poder dessa segunda-feira. E aí, tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Eu espero que sim. Tô muito animada para esse nosso papo de hoje, porque acho que o assunto que nós vamos tratar hoje é um dos assuntos que mais impacta no nosso dia a dia. Naquela relação, o que eu estou pensando, que eu gostaria de fazer e o que eu realmente faço. Percebem? Então, vamos esquentar um pouquinho. Faz tempo que eu não faço uma coisa aqui para vocês, que é cantar um pouquinho, né? Trazer uma música pra gente trazer esse lugar de hoje. E hoje nós vamos falar de crenças relacionadas à nossa criança interior, crenças da nossa infância. Então, vamos com um clássico na manhã de hoje, uma canção que diz muito desse lugar, né? Daquilo que nos trava lá na nossa infância. Vamos animar na segunda? Então vamos ver se você canta comigo essa. Deixa eu pegar um pandeiro aqui para ficar mais gostoso. Pera aí, fica aí. Ó, assim fica mais animado, né? Então vai comigo assim, ó. Vamos ver se tu conhece essa. Tire suas mãos de mim. Eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar. Acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder pelos erros a mais? Eu e você nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. E serão noites inteiras
talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será? Bom dia, bom dia, bom dia! Não tem música melhor para falar de crença do que Será, do Legião Urbana. Um beijo para a mulherada aí de Brasília que me acompanha, essa banda fenomenal que é o Legião Urbana, com letras tão potentes, né, pra gente poder olhar. E Será traz muito a base de como se constrói uma crença. Vamos olhar essa letra juntas e vamos pensar, entender como uma crença se constrói, né? Partindo do princípio da palavra, crença é algo que eu passo a acreditar. E, por passar a acreditar, tomo como verdade. Certo? Então, crença é algo que eu passo a acreditar e, por passar a acreditar, eu tomo como verdade. Primeira coisa importante sobre uma crença, acorda, menina, presta atenção nisso que eu vou falar agora. Não é porque você acredita que é verdade absoluta. Isso é muito importante. Porque quando eu entendo que a crença é algo que eu passo a reconhecer como verdade, e eu entendo que a crença não é uma verdade absoluta, eu também entendo que ela pode ser mudada, que ela pode ser transformada. Percebe? E isso é super importante. E aí vem Renato Russo nos dizendo, né? Será só imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir fugir? Nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. E serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. E aí me conta uma coisa. Quem aí costuma ter insônia? Dificuldade para dormir? Volta e meia, na hora que deita na cama, o cérebro começa, ó. E aí até conseguir desligar é um problema. Ou então se acorda no meio da noite e não dorme mais. Me contem. Insônia tem muito a ver com excesso de crença limitante precisando ser trabalhada. Me contem aí como anda o sono de vocês. Pois é. Partindo desse princípio, então, de que uma crença é algo que eu passo a acreditar e, consequentemente, se torna uma verdade, eu também entendo que essa crença é construída de alguma forma. E aí, como uma crença é construída e o que isso tem a ver com a nossa infância, com a nossa criança interior? Vamos construir esse raciocínio juntas aqui no nosso Manhã de Poder? E vocês vão interagindo aí comigo no chat, tá, gente? Porque o prazer de estar ao vivo é justamente esse, é você poder colocar a tua pergunta, a tua colocação, né, a tua dúvida, é a gente bater esse papo na segunda de manhã, que é pra tua semana fluir maravilhosamente bem. Então vai colocando aí as tuas percepções no chat, as tuas dúvidas, me contem aí sobre o sono de vocês, essa foi a pergunta que eu fiz agora, né? Como é que tá o sono? Tem muita insônia? Tem dificuldade para dormir? É bem importante a gente olhar para isso também. E aí, vamos entender como é que uma crença é construída. Lembrando que quando a gente nasce, nós trazemos o que existe na nossa essência. Algo puro, igual a um brilho de estrela que está dentro de nós. Eu sempre gosto de trazer a seguinte narrativa, né? Antes de nascer, a gente morava numa estrela bem linda. E aí a gente escolheu um pai, escolheu uma mãe, pegou um punhado do brilho daquela estrela, botou no centro do nosso peito, escorregou por um arco-íris, nasceu. E aí, depois que a gente nasceu, os adultos que estavam à nossa volta e que nos receberam ficaram, uau! E agora?
Como é que eu lido com toda essa luz, né? Como é que eu lido com todo esse brilho? E eles não sabiam ao certo. E quem já teve um bebê pequeno, pertinho, né? Justamente entende quanto é difícil, né? Lidar com todo aquele brilho. E aí, os adultos foram começando a fazer uma coisa que pudesse proteger, que é pegar uma pá de cal e colocar em cima do brilho de estrela. Não pode, não faz, não deve, cuidado. E todos esses medos, todas essas restrições, todos esses travamentos que eram desses adultos que estavam à nossa volta, começaram a fazer a gente mapear como a gente deveria viver nesse mundo. E, obviamente, as primeiras crenças que nós construímos são diretamente ligadas aos nossos P's programadores, pais, professores, líderes religiosos, irmãos mais velhos, tios, primos, avós. Então, os adultos que estavam à nossa volta, que cuidavam da gente quando a gente era criança, são os adultos responsáveis pela estruturação dessas primeiras crenças. O que é importante a gente pensar nesse sentido? Então, se os adultos são responsáveis por essas primeiras crenças, o que eu preciso entender? Que talvez muitas das coisas que eu acredito talvez não sejam minhas. Vocês já pararam para pensar que muitas das coisas que a gente acredita e que talvez até nos limitem na vida hoje podem ser dos nossos pais e podem dizer muito mais respeito a eles do que a nós? Faz sentido para vocês esse lugar? E aí é bem importante a gente entender esse princípio, porque eu vou dizer para vocês, o dia que eu tive essa consciência na minha vida, que peraí, essas coisas que eu acredito aqui, ó, não são minhas não. Isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, isso aqui é da minha avó, isso aqui é daquela professora que eu tive, percebem? E aí nesse movimento todo eu vou começando a entender, peraí, se isso aqui não é meu, eu posso soltar. E é impressionante o que acontece na vida da gente quando a gente começa a soltar aquilo que não é nosso. Percebem? Ó, Dona Regina, minha mamãe, que tá sempre presente por aqui, né, tá falando aqui que quando a gente não consegue dormir, muitas vezes a gente acredita, né, é uma crença de novo, que é necessário partir para medicação. Eu consegui ajudar muito o meu amor, né, o meu pai no caso, a entender que não há necessidade de medicação e sim de trabalhar a mente. Exatamente, né? Qual é a primeira muleta que a gente tem para fugir de nós mesmos? Remédio. E nós vivemos numa sociedade que nos ensina assim, né? Sentiu uma dor? Remédio. Esquece. Não lida. Não mexe. E aí vai enfiando debaixo do tapete. Vai enfiando debaixo do tapete. E se a gente for pensar na insônia de modo geral, por que a insônia aparece? Porque a mente não para de trabalhar. A mente tá ali, ó, maquinando. E ela não relaxa para que o corpo possa dormir. Mente trabalhando em excesso, crenças limitantes operantes. Tá, Dani, mas você tá falando então... Vamos ver se vocês estão acompanhando aí minha linha de raciocínio, se tá fazendo sentido para vocês até agora. Falei de como uma crença é instaurada, de como ela é construída. E agora vamos entender como é que o nosso cérebro passa a considerar uma informação uma crença. Isso é bem importante, tá? E aí, se você tá se perdendo aí no meio do caminho do meu raciocínio, você já me diz aqui, Dani, repete tal coisa, não entendi tal coisa. Faz a pergunta sobre crença, tá? Para quem tá chegando agora, um bom dia. Nós estamos conversando sobre crenças limitantes e como elas começam a ser construídas lá na nossa infância, o quanto elas têm impacto com a nossa criança interior. Então vai chegando para esse papo, fortalecer a tua segunda-feira. O Manhãs de Poder é para isso, é para você ativar o teu melhor na segunda-feira e poder ter uma semana com mais consciência, com mais sabedoria. É para isso que eu tô por aqui.
Bom dia para quem está chegando. Annelise, seja muito bem-vinda. E vão interagindo aí, tá? Que eu tô à disposição de vocês por aqui. Então, entendi que lá na minha infância eu vou vendo e ouvindo o comportamento dos adultos que tem à minha volta. E a partir do que eu tô vendo e do que eu tô ouvindo, eu vou entendendo que o mundo funciona dessa forma. Então, como é que a crença se instaura? Eu ouvi alguma coisa, uma frase. Aí aconteceu alguma coisa, uma ação que confirmou aquela frase. E, consequentemente, eu entendi aquilo como verdade. São 3 pontos. Deixa vocês me ajudarem a formular o exemplo. Alguém me traz algo que ouve desde criança. Uma frase assim que a mãe sempre falava, que o pai sempre falava, e quando você ouve, não é prazeroso, não é bom, né? Porque é importante a gente entender que existem 2 tipos de crença, tá? Existem as crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Vamos pensar que as fortalecedoras, elas são crenças balão. Elas nos elevam, elas nos levam para cima, nos colocam além. Agora, as crenças limitantes, elas são como uma bola de canhão, como uma âncora. Elas nos deixam presa lá embaixo. E a gente fica completamente travada, né? E isso também não é nem um pouco, nem um pouco prazeroso, nem um pouco bom para nossa vida. E agora, como é que é isso? Qual que é essa frase? Quem que vai trazer uma dessas frases para mim? A primeira que vem na cabeça, quando você pensa em algo que a sua mãe, ou que o seu pai, ou que a sua avó sempre falava. O que vem para vocês na cabeça, né? Se fosse a tia irmã, já bateria feito. Ah, se fosse, acho que eu entendi agora, Nádia. Se fosse a tua irmã, ela já teria feito? É isso, Nádia? Essa é a frase que sempre diziam para você? Me conforma, né? Me confirma. A Roseli falou, eu tenho muitos das minhas avós, dos meus pais, mas só levo pra frente o que tem a ver com o meu eu agora. Sim, Roseli. Para isso a gente faz a nossa caminhada no autoconhecimento, né? A gente entender o que serve dessas crenças e aí a gente abraça as fortalecedoras e deixa pra lá aquelas que nos travam, né? Mas esse deixar pra lá as que nos travam é um processo. E é pra isso que eu tô aqui, né? Ó, então eu vou pegar essas 2. Vou pegar a que a Nádia falou, que ela me confirmou que é isso. Se fosse a tua irmã, ela já teria feito. Olha que forte essa crença. E a Annelise falou, minha mãe dizia que eu não tenho modos. Vocês percebem o que uma crença limitante faz com a gente? E agora com esses 2 exemplos, para quem ainda estava procurando uma, vai vir com clareza. Parece que bate aqui no nosso peito e dá uma doída. E a gente se sente incapaz. A gente se sente não merecedora e a gente não se sente boa o suficiente. Percebe? E aí, pegando esses 2 exemplos, né, que as meninas trouxeram. Se fosse a tua irmã, já teria feito e você não tem modos. Aí o que acontece? Vamos pegar a primeira. Se fosse a tua irmã, já teria feito, né? Então a Nádia escutava isso. Aí, de repente, ela via a irmã dela terminando algo primeiro. E a mãe elogiando a irmã. E ela via que ela entendia que a irmã era mais rápida, era mais eficiente, era mais capaz que ela. E quando ela ia fazer alguma coisa, ela já estava com essa historinha na mente. E aí talvez ela se atrapalhasse, ela demorasse um pouco mais. A frase voltava e virava verdade. Então, vou criar uma situação hipotética, tá, Nádia, para tua frase. Digamos que a mãe mandou ela lavar a louça, né? Ó, tem que lavar essa louça aqui. Aí ela demorou para ir porque ela tava fazendo outra coisa. Ah, se fosse a tua irmã, já tinha feito. Aí ela ficou com aquilo dentro dela. Aí no outro dia ela viu a irmã fazendo, lavando a louça direitinho, terminando e a mãe elogiando. Aí ela pensou, realmente talvez eu não consiga. E aí quando ela foi lavar,
Escorregou um prato, caiu no chão, quebrou. Ai, sua burra, que você faz tudo errado. Viu? Se fosse a tua irmã, já tinha feito e não tinha causado problema. O ciclo da crença se formou. Percebe? Eu ouvi algo, eu validei na minha mente aquilo, aconteceu uma prova de ação sobre aquilo e a frase voltou e virou verdade. Então são esses 4 passos. E aí, o que a gente constrói lá dentro do iceberg, tá? Tô falando aqui do nosso iceberg. Lá dentro do iceberg, o que a Nádia construiu, e eu não sei como é isso na vida dela hoje, ela pode nos contar se ela quiser. Ela construiu uma competição com a irmã. Um lugar de que eu nunca vou ser tão boa quanto a minha irmã. E dentro da nossa pirâmide de crenças, né, existe 3 níveis de crença. As nossas crenças de identidade, aquilo que a gente acredita que é. As nossas crenças de capacidade, aquilo que a gente acredita que pode fazer. E as nossas crenças de merecimento, lá no topo da pirâmide, aquilo que eu mereço. Aí se a Nádia me diz que ela então acreditava que a irmã podia fazer melhor que ela, lá na crença de capacidade, talvez todas as vezes que ela tinha que provar a capacidade, fazer um teste, fazer algo novo, chegar em um lugar novo, ela se sentia insegura, não se sentia capaz. Porque lá onde ela estava aprendendo as coisas, a capacidade dela não foi validada. Obviamente isso pode se estender também para o merecimento e para a identidade. Então, por exemplo, ela pode se achar lerda, preguiçosa, né? Eu não sou caprichosa. São crenças de identidade que podem nascer dessa crença aí. E lá no topo, o merecimento. Eu não mereço ganhar mais no meu trabalho porque eu não sou tão boa assim. Ó, ela tá concordando com a gente. Percebe, Nádia? E aí, obviamente, vocês percebem que é uma crença limitante raiz, da onde desembocam várias outras. E lá debaixo do nosso iceberg, quando chega na prática, na vida, a gente trava. Vocês estão entendendo o poder de uma crença na vida da gente? Tá fazendo sentido para vocês isso aqui que eu tô falando, gente? Deixa eu pegar o outro exemplo da Annelise, que ela trouxe mais acima, né? Ela falou que a mãe dela falava que ela não tinha modos. Primeiro, né, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente traz para uma criança uma frase que a criança não entende o significado, a gente precisa explicar. Porque se a gente não explicar, essa criança vai ficar, ok, o que isso quer dizer? Né? Ontem aconteceu com a minha filha isso. A minha filha, né, a gente tava conversando e aí de repente ela fez uma pergunta assim, bem fora, né, do caráter. Ela falou assim, quando que vai ser a primeira viagem dos nossos gatos? Se a gente for viajar, a gente tem que levar eles e tudo mais. Aí o meu filho virou pra ela e falou assim, nossa, que aleatória, Cecília. Na hora, ela respondeu de forma reativa, eu não sou aleatória, não. Muito brava, né? Aí eu respirei, virei pra ela e falei assim, filha, você sabe o que é aleatória? Aí ela olhou pra mim bem séria. Não, mas eu não sou. Aí vocês percebem quantas coisas a gente fala pras crianças, ou falaram pra nós quando nós éramos crianças e a gente não entendia o significado. Né? Então, quando a Annelise traz, minha mãe falava que eu não tinha modos, vamos pensar para uma criança de 5, 6, 7 anos, o que é modos? Elas não entendem o que é modos. Né? Então, a primeira informação chega esquisita, tipo, eu não tenho um negócio que eu não sei o que é. Primeiro ponto. Aí, obviamente, depois vem o exemplo, né? Você não sabe sentar, você não sabe comer, você não sabe se comportar. E aí, o que essa crença em específico traz? Ela faz a gente se sentir inadequada. Percebe? Sempre que a gente vai para um ambiente, a gente tem medo de incomodar. Então a gente tá sempre pisando em ovos com as pessoas. Parece que se eu sentar na mesa para comer, eu não vou saber. Parece que se eu for conversar, eu não vou poder ser educada, né? Então esse lugar... E o que é ter modos? O que faz sentido para mim disso que a minha mãe falava? E aí vem a grande virada de chave.
quando o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia traz uma crença, isso, sobretudo, diz respeito a eles e não sobre nós. Então, aonde começa a nossa cura? Quando a gente começa a entender o que tem por trás daquilo que foi dito. Cada frase conta uma história. E conta uma história sobre a pessoa que disse essa frase. Não necessariamente sobre a pessoa que ouviu essa frase. Guardem isso no coração de vocês, tá? Porque isso nos acalma muitíssimo. Se eu voltar lá na história da Annelise, que nós estávamos falando agora dos modos, talvez a mãe da Annelise, e aqui Annelise eu estou trazendo uma suposição, tá? Sem conhecer você, sem conhecer a sua história. Talvez a sua mãe tenha tido uma educação muito repressora. Talvez ela tenha até sofrido castigos físicos para se comportar, para se adequar, para ser uma adulta em miniatura. E aquilo era uma dor tão grande dentro dela que ela achava que tinha que te ensinar a ser igual para que você não passasse pelo que ela passou. E aí, gente, tem uma coisa que é dura da gente entender, principalmente quando é algo que nos fere, né? Aquilo é o melhor que o outro conseguiu fazer com o conhecimento que tinha. Então, às vezes, dói tanto que eu preciso tentar proteger a outra pessoa do jeito que eu entendi. Então, tenha modos, menina, porque senão você vai sofrer o que eu sofri. Só que esse adulto normalmente não tem consciência do que tá por trás da frase que tá falando. Simplesmente fala, né? Ó, a Annelise acabou de falar, a irmã mais velha dela era uma carrasca. Vocês percebem? Quando a gente começa a olhar o outro além da frase e a gente começa a entender da onde tá vindo. E uma das coisas que mais nos cura é conseguir ver o nosso pai, a nossa mãe, esses adultos que estavam à nossa volta como seres humanos, normais, assim como nós, com medos, com traumas, com dificuldades, né? Fazendo o melhor que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. Obviamente, isso impacta no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso cérebro, né? A Jussara maravilhosa que está com a gente aqui, ela falou, minha mãe não comparava, ela já partia para a xingação, para o xingamento, né? E aí, o que acontece nesse lugar? Quando a gente vai recebendo essas ofensas verbais, a gente vai se fechando, e aí às vezes a gente tem dificuldade de receber elogios, né? A Jussara faz comigo o trabalho individual, e ela tem olhado para a criança dela, né? E tem sido muito potente ela entender quem ela é, além das crenças limitantes que lhe foram impostas pelo comportamento dos adultos que estavam à volta dela. Vocês percebem? É exatamente sobre isso. Quem é você, além do que os outros falavam sobre você? Quando a gente começa a descobrir esse lugar, a gente vai soltando as mochilas. As mochilas que são da mamãe, que são do papai, que são da vovó, que são da irmã mais velha, da professora na escola, né? Quem aí talvez já viveu um lugar de receber na escola um posicionamento de uma professora que travou em diversas coisas, em diversas áreas da vida, né? Eu vou tentar voltar, ver se eu consigo ler vocês, tá, gente? Deixa eu ver aqui. A Leti falou, né? Lembrei de uma frase que todos falavam em casa de mim, que eu era muito devagar para fazer as coisas. E eu falo isso às vezes, que eu sou lerda, né? Ó quem chegou pra nossa live, gente. Essa é a Leia, ó, minha gatinha preta. Ela começa a miar e ela quer colo. E aí, Arlete, esse lugar, né? Olha o que a gente faz. Quando uma crença tá muito instaurada dentro de nós, a gente começa a fazer o quê? Repetir. E aí nós falamos para nós mesmas as mesmas palavras duras que a gente recebia. E é aí que a gente começa a se machucar muito mais, né? Porque a gente vai dizendo para nós mesmas as palavras duras que a gente ouvia. E a repetição do padrão começa. E aí eu fico dizendo, eu sou lerda, eu sou lerda, eu sou lerda. Se eu sou lerda, o que eu vou fazer? Eu vou procrastinar, porque fazer vai doer, né? Eu não consigo fazer rápido, igual o mundo gostaria.
Então eu procrastino. Vocês percebem? Ui! A gatinha tá querendo derrubar o nosso suporte aqui. Vocês percebem que é isso que a gente faz? A gente vai encontrando mecanismos para se proteger, para o cérebro se proteger, né? E aí nesse movimento a gente procrastina, a gente evita fazer certas coisas, né? Então isso costuma acontecer muito. Deixa eu ver o que a Denise colocou pra gente aqui. Às vezes repetimos esse padrão com os nossos filhos, para que eles não passem por alguma coisa, mas vamos trazendo para eles mais crenças limitantes. Exatamente, Denise, é muito esse lugar, né? Por isso a importância da gente se trabalhar. Eu sempre digo, criança não tem problema, gente. Quem tem problema é pai e mãe. Porque se a gente começa a trabalhar as nossas crenças limitantes, os nossos traumas, a vida dos nossos filhos vai ficando muito mais leve. Então esse movimento ele é muito importante. Ó, um abraço apertado para Jussara, né? Veio um choro aí. Acolham, meninas, né? Se vem esse lugar de entendimento, né? A consciência traz muitas vezes essa emoção, né? Nós somos além dessas crenças, né? Ó, Roseli tá dizendo, eu era muito cobrada, hoje eu que me cobro muito, estou trabalhando isso para melhorar. Ó, a Ana também, eu também fui maltratada pela irmã mais velha. Vocês percebem? E aí aonde as crenças limitantes nos levam? A importância da gente ressignificar esses lugares. Então, se eu recebi xingamentos, se eu recebi grosseria, se me faltaram coisas, me faltou colo, me faltou amor, me faltou cuidado, a gente não tem como voltar lá atrás. Mas a gente tem como aqui e aqui oferecer aquilo que faltou. Acolher a menina que nós fomos um dia. Dizer para ela que hoje ela não precisa se exigir tanto. Que hoje ela não precisa se cobrar tanto. Que ela pode aprender aquilo que ela não sabe. E que aquilo que ela ouvia não resume quem ela é. Faz sentido para vocês? Um abraço, tá? Bem gostoso e bem apertado em cada uma das meninas de vocês. E por isso que é tão importante a gente traçar o nosso caminho no desenvolvimento pessoal, vocês percebem? A gente ter um grupo, a gente ter uma profissional habilitada para nos ajudar a cuidar dessas feridas. Porque essas são as feridas emocionais. Quem estava segunda passada, em que eu trouxe a introdução do conceito da criança interior, me ouviu falar desse lugar. Que essas faltas, essas partes que não conseguiram crescer dentro de nós geram feridas. E hoje eu estou trazendo para vocês o que gera ferida. A crença gera ferida, percebe? Então é aquela palavra, é aquela ação que gerou uma dor interna. Uma dor que eu toco a vida e eu tento dar conta. Tá tudo bem, passou. Quantas vezes a gente fala isso? Ah, isso era coisa da infância, já foi. Tô tocando a vida pra frente. Tá mesmo. Tá mesmo. Você tá vivendo leve, você tá realizando todos os teus sonhos, você tá concretizando as coisas que você quer, você dorme bem à noite, você come bem, você tá vivendo bem? Ou você tá sobrevivendo? Vocês percebem? E aí quando a gente começa a percorrer esse caminho de desenvolvimento pessoal, a gente vai entendendo, não, peraí. Aqui tem uma ferida, eu preciso cuidar dessa ferida. Porque a gente entra num vórtice de cuidar do outro. E aí a gente não olha para as nossas próprias feridas. E eu vou dizer para vocês, nessa minha caminhada de desenvolvimento pessoal, eu só consegui cuidar de verdade da história do outro quando eu comecei a mergulhar na minha própria história. E mergulho diariamente. E a Dione falou, né? Um abraço, Dione, querida. Muito feliz em te ter aqui, viu? Ela falou, eu sou cheia de curativos. E é isso que a gente faz. A gente vai botando um band-aid aqui, outro curativo ali, enfia uma luva, bota uma faixa e vai vivendo. Aí qual é o efeito disso? A gente costuma ter dores físicas, ter dificuldades de relacionamento, resistências, travamentos, medos. E a gente merece mais, gente.
É sério, eu vou falar aqui, ó, nesse momento, nós somos 25 mulheres ao vivo aqui. Você nasceu para viver, para brilhar, você é a centelha divina. Você não tá aqui para sobreviver. A gente merece dar um passo além e aprender a curar essas feridas. E esse é o meu propósito aqui, estender a mão para vocês, com as ferramentas que eu construí, com a metodologia que eu construí, através da contoterapia, para que a gente possa ir cuidando e trazendo bálsamo para cada uma dessas feridas. Nós merecemos mais da nossa vida. E é exatamente sobre isso. Vamos receber um pouquinho de bálsamo para essa consciência que a gente teve hoje? Vamos ouvir uma história para que ela possa abraçar cada uma de vocês e a gente ganhar a força que precisa para lidar com cada uma das nossas feridas. Muito bem. Então respira fundo, abre espaço por aí e deixa o conto chegar. O conto é o bálsamo que chega até a ferida e ajuda no processo de cicatrização. E a gente começa assim, ó. A palavra do conto é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando pensam que está morta, ela cresce, renasce, floresce. Dizem que um dia, numa estrada, a verdade e a mentira caminhavam lado a lado. As duas vinham naquela estrada deserta. A verdade um pouco mais à frente, contemplando a paisagem, e a mentira atrás, espreitando, observando. E aos poucos tentando puxar papo com a verdade, dizendo que dia lindo, não é mesmo? Olha que bonito, mas sem consciência nenhuma do estado presente. Quando a estrada entrou em uma bifurcação, as duas avistaram uma espécie de poço. Ele era um pouco mais largo, quase como uma piscina, mas era um poço profundo. A mentira então olhou para a verdade e disse: querida amiga, está tão quente, bem que a gente poderia aproveitar e se banhar um pouco, não é? Olha que lugar convidativo. E naquele momento, bem, a verdade pensou que fazia sentido. Realmente estava quente e um pouco de água fresca faria muito bem. A mentira, percebendo a inclinação da verdade, tomou a frente, foi até a beirada do poço e disse: perfeito! Olha só, tem até uma corda para nos ajudar a descer. Rapidamente, então, a mentira tirou suas roupas, pegou a corda e entrou no poço. A verdade olhou um tanto atenta, a corda, o poço, e pensou: por que não? Vou me permitir também. Tirou as suas roupas cuidadosamente, dobrou peça por peça e entrou no poço com a ajuda da corda. As duas por um bom tempo se banharam ali, se refrescaram e realmente o momento estava prazeroso. A verdade foi se entregando tanto àquela sensação de relaxamento que se distraiu. E quando a verdade se distraiu, a mentira, ardilosa como sempre é, subiu rapidamente pela corda. Pegou as roupas da verdade que estavam cuidadosamente dobradas, se vestiu e foi embora, tomando cuidado de cortar a corda, para que a verdade tivesse dificuldades de subir. Quando a verdade deu por si, a mentira já ia longe. E ela suspirou resignada. E agora?
A mentira, por sua vez, chegou até a cidade mais próxima, vestida com as roupas da verdade. E foi muito bem recebida, ficou amiga de todos e já estava conversando nos clubes, nos bares, nas casas. Já a verdade demorou horas. Escalou os tijolos daquele poço, machucou as suas mãos e finalmente chegou à borda. Quase não tinha mais forças. Dizem que a força que ela recebeu para escalar era uma força que vinha do interior das casas na aldeia. É que depois da mentira circular, mesmo vestida com roupa de verdade, as mulheres sozinhas nos seus quartos sentiam o desejo de uma verdade que fosse além de todas aquelas frases prontas que rolavam nos círculos. E debaixo dos seus travesseiros, ou quietas nos seus chuveiros, pediam pela verdade. A verdade, então, sentindo aquela força, escalou o poço. Mas ela tinha mais um desafio. Ela não podia vestir as roupas da mentira. Não fazia sentido para ela vestir aquelas roupas que estavam largadas e amontoadas na beira da estrada. Então ela teve coragem. Decidiu ir para o povoado nua e crua, do jeito que estava. Na hora que ela chegou no meio das pessoas, muitos ficaram assustados. Acharam aquilo um absurdo. Quem que ela achava que era para se mostrar nua para os outros, ainda dizendo que era verdade, sendo que a verdade estava por ali, ricamente vestida, desfilando nos centros e nos clubes. Dizem que a verdade nua e crua foi apedrejada, machucada. Se escondeu. Quando achou que tudo estava perdido, foi acolhida por uma daquelas mulheres que pedia por ela debaixo do seu travesseiro. E não foi uma, foram muitas. As mulheres foram acolhendo aquela verdade, cuidando das suas feridas. E aos poucos, a verdade foi ganhando força, mas aprendeu que não podia se mostrar em todos os lugares. Ela só se mostrava para quem tinha coragem de vê-la em profundidade. E assim, até hoje, a mentira se disfarça e anda por aí, causando danos. Mas fique tranquila, se você pedir com todo o teu coração e tiver coragem para mergulhar, a verdade vai chegar e mesmo nua e crua, vai te abraçar. O mergulho da verdade e da mentira, um conto popular da cultura sufi, do meu coração para o coração de vocês. E quem gostou, manda um coraçãozinho aí, colorinho colorado. Esse conto está terminado. E é sobre isso. Vocês percebem? A Arlete está falando, construindo sentidos e aproximando. Como está escrito no meu livro O Poder da Palavra Falada. Exatamente, Arlete. Se você ainda não tem esse livro, gente, adquire que eu mando para sua casa com a dedicatória. E a narrativa tem isso, percebe? Como é que esse conto chega no coração de vocês? Vocês percebem esse lugar? Uma crença limitante normalmente é uma mentira vestida de verdade, fazendo você adoecer. Mas a contoterapia, o desenvolvimento pessoal vão te ensinar a chamar a verdade nua e crua, acolhida com amor, para te trazer a cura que você merece. É exatamente sobre isso. Muito obrigada por estarem comigo nessa manhã de segunda-feira. Deixa eu dar um aviso paroquial bem importante. Como essa é a Semana da Mulher e quarta-feira é Dia Internacional da Mulher, nós vamos ter uma manhã de poder especial, Dia das Mulheres, tá? 7h30 da manhã,
com novidade, presente para vocês. Então convidem as amigas. Se vocês não estão no grupo de WhatsApp, entrem, porque vai ter presente especial para quem tá lá. Quarta-feira, 7h30, teremos uma live especial, Manhãs de Poder, com uma novidade incrível para vocês. E quem tiver interesse em olhar mais para essa questão da criança interior, me manda uma mensagem em inbox. Nós vamos ter um evento aqui em abril, em Florianópolis, para trabalhar a criança interior presencial. Então, me manda uma mensagem, quem sabe você vai estar comigo aqui em Florianópolis, trazendo essa cura, essa potência aí para sua vida, tá bom? Convidem, eu quero que vocês tragam muitas mulheres na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, 7h30, depois eu vou mandar a divulgação, compartilhem, vamos trazer bastante mulher que vai ser muito, muito, muito especial. Obrigada por estarem comigo. Esse é aquele momento que eu vou fazer uma pose e você vai tirar um print para você compartilhar e dizer o que essa live te trouxe hoje, como é que ela impactou na tua semana, tá bom? Então, ó, deixa eu fazer uma pose aqui. Printa aí. Printou? Printa e me marca que eu quero te repostar aqui no Instagram pra gente divulgar essa live. Lembrando que ela não fica salva aqui no Instagram, então se você não tá no nosso grupo de WhatsApp do Manhãs de Poder, vai pra lá pra você receber essa gravação e todas as outras novidades que nós estamos preparando nessa Semana da Mulher maravilhosa. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, aguardo o teu print, um lindo dia e aproveita e olha um pouquinho para essas crenças. Quem sabe faz uma lista. Quarta-feira a gente vai trazer mais cura para elas. Um beijo, tá? Obrigada por estarmos juntas, conte comigo. E uma segunda extraordinária do jeitinho que você merece. Tchau, gente, bom dia.